Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é dia 16 de dezembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 350, há 15 dias de terminar o nosso ano, né? A lição 350 declara: os milagres espelham o eterno amor de Deus. Oferecê-los é lembrar-se dele e, através da sua memória, salvar o mundo. A nossa heroína está aqui naquele bosque que ela ama, com o cachorrinho, com o cachorrinho dela, com o esquilinho na árvore, ou melhor, esquilinho no chão, o Divino Espírito Santo posadinho na mão dela e o passarinho cantando e ela sorrindo, tá bom? Então vamos lá ler os comentários do nosso mestre. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. O seu propósito aqui, quer dizer, na terceira dimensão, é remover todas as barreiras à sua consciência da presença do amor. O amor está sempre presente. Você meramente bloqueia a sua consciência dessa presença com os seus julgamentos. E é exatamente isso o que o perdão faz. O perdão remove da sua mente todas as barreiras, a sua consciência, a sua consciência da presença do amor. E isso, né, é a presença de Deus. Deus é amor. E quando você está consciente, está ciente, né, da presença eterna do amor através da sua prática do perdão, você está em alinhamento com Deus. Isso significa que a separação está terminando, o medo está diminuindo, o medo diminui e você vai se sentir melhor. Agora, o que vai acontecer para o praticante espiritual dedicado é que o perdão e o não julgamento se tornarão mais e mais frequentes ao longo do dia. A mente vai se tornar mais e mais cheia de paz. A conexão com o divino vai se tornar mais clara. Você vai receber orientação mais facilmente à medida em que você pratica o seu perdão. O perdão é a sua escolha do amor sobre o medo. Quer dizer, você escolhe o amor em vez do medo. O que a prática do perdão demonstra é a sua compreensão de que o amor é o oposto da separação. De quando você escolhe não separar e, portanto, não julgar, você alinha a si mesmo com a frequência do amor que está sempre presente. Ela está meramente escondida de você pela sua escolha de usar o seu livre-arbítrio para julgar. Isso é o que é disso que se trata a iluminação de um ser, né? Um ser iluminado é alguém que praticou o perdão e o não julgamento mais frequentemente ao longo do dia, até que não houvesse nada restando além do amor. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Então eu vou só fazer uma observação aqui sobre uma frase que ele disse assim. Ele diz assim: você alinha a si mesmo com a frequência do amor que está sempre presente e que meramente foi escondida de você pela sua escolha de usar o seu livre-arbítrio para julgar. Então, gente, isso é mais ou menos como se nós fôssemos um radioreceptor. Todas as frequências estão aí. A frequência do ódio, a frequência do julgamento, a frequência da mágoa, a frequência do ressentimento, a frequência do martírio, a frequência do amor e do perdão. Amor, perdão, aceitação, gratidão são 4 formas de você nomear essa frequência de Deus, são atributos dessa frequência de Deus.
né? Então, é a nossa escolha com qual frequência a gente vai se sintonizar, onde a gente vai botar o nosso dial ali para sintonizar, tá bom? Bom, a nossa lição. Os milagres espelham o eterno amor de Deus. Oferecê-los é lembrar-se dele e, através da sua memória, salvar o mundo. Então, primeira observação. Para quem eu ofereço um milagre? Eu ofereço para uma pessoa, eu ofereço para uma situação, eu ofereço para o mundo. E ao oferecê-lo, recebo de volta, tá? A nossa oração. O que perdoamos vem a ser parte de nós, assim como percebemos a nós mesmos. O Filho de Deus incorpora todas as coisas dentro de si, tal como tu o criaste. A tua lembrança depende do seu perdão. O que ele é, o Filho de Deus, não é afetado pelos seus pensamentos. Mas o que ele contempla é o seu resultado direto, quer dizer, o mundo que eu contemplo é o resultado dos meus pensamentos. Portanto, meu Pai, quero voltar-me para ti. Só a tua memória, quer dizer, a memória de Deus, me libertará. E só o meu perdão me ensina a deixar que a tua memória volte a mim e a dá-la ao mundo com gratidão, né? Então é o meu perdão que abre espaço, que limpa a sujeira mental para que essa memória de Deus possa voltar, né? E ele usa sabiamente essa palavra de memória porque não é nada que eu vou ter que aprender, é algo que eu tenho que me lembrar, porque trata-se da minha natureza verdadeira, não é isso? Trata-se da minha natureza verdadeira. A sua natureza verdadeira, de filho de Deus, é perfeito, inteiro, completo, isento de pecado, né? É amoroso, né? Gentil, né? Harmonioso, é tudo de bom, né? Você é vida de Deus, você é filho de Deus. Então você precisa se lembrar da sua programação original. Você precisa ir lá nas configurações da sua mente e reconfigurar e que você quer que o que rode na sua mente é o sistema de é o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo e não o programa do sistema de pensamento do ego, né? O aplicativo do sistema de pensamento do ego. Então, você vai lá e reconfigura isso. E como você faz essa reconfiguração? Através da prática do perdão, né? E você perdoa tudo que tá fora, que não te agrada, né? Perdoa, 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 agradece, 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 aprende, 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 tá bom? Bom, aí ele diz assim: e só o meu perdão me ensina a deixar que a tua memória volte a mim e a dá-la ao mundo com gratidão. Porque eu não dou aquilo que eu sou? Eu não dou por extensão? Não é isso? Então, quando essa memória de Deus voltar a mim, esse perdão voltar a mim, eu vou dar isso por extensão. Porque eu vou ter naturalmente uma mente amorosa, né? Uma mente sem arestas, né? Uma mente suave, uma mente harmoniosa, uma mente corrigida, né? E aí eu vou sair por aí dando isso para todo mundo. Até para as pessoas com as quais eu nem vou falar. Só ao encontrar com essas pessoas, a minha vibração vai tocar o campo de energia delas. O meu campo de energia vai tocar o campo de energia delas e eu já vou promover uma cura instantânea, né? E vocês já se sentiram assim? De repente, só de estar perto de uma pessoa, você se sente melhor? De repente, a pessoa não fala nada, mas só de você estar perto dela, você se sente melhor, né? O texto. E ao reunirmos os milagres de Deus, ficaremos realmente gratos, pois à medida em que nos lembrarmos dele, Deus, seu Filho, a consciência crística, nos será restituído na realidade do amor, né? Então é isso. Vamos ao nosso outro texto. Bom, a sua mente egóica julga e faz um ego para cada coisa que ela percebe. O que é fazer um ego? É fazer uma identidade separada, né? E nessa identidade separada, criar essa ilusão de separação. Eu contra o outro. Faz um ego. Por causa disso, a sua mente tem criado a sua própria versão do que o Filho de Deus deveria ser.
É a versão do seu ego, não a realidade a respeito do Filho de Deus que a sua mente vai perceber, né? Apesar de os seus pensamentos não poderem mudar a realidade daquilo que Deus criou, os julgamentos e percepções equivocados do seu ego agem como um filtro para aquilo que a mente está disposta a permitir que você perceba como a sua realidade provisional. É aquela história: homem não presta. Então o que chega perto de mim, só homem que não presta, não é? Eu não mudei a realidade do que é o Filho de Deus, mas eu estabeleci um filtro para o que pode entrar no meu mundo, para o que pode entrar na minha realidade provisional. A sua realidade provisional pertence ao mundo da percepção, não do conhecimento. A percepção segue o seu pensamento. Sem o perdão, a sua mente permanecerá paralisada nas percepções equivocadas e julgamentos do seu ego. São aquelas crenças que já não te servem mais para nada. Tipo, homem não presta. É uma crença que não te serve. Para que isso te serve? Deleta. Entrega ao Divino Espírito Santo. Né? O perdão permite que você escape das suas crenças passadas e então crie um futuro diferente. O que nós perdoamos se torna parte de nós. O que nós perdoamos se torna parte de nós. Já vou explicar isso, tá? Muito importante. Vou explicar no final. Quando nós deixamos de lado os nossos julgamentos passados, a nossa mente está aberta a uma nova forma de pensar. Quando nós damos o milagre da percepção corrigida ao outro, nós recebemos o mesmo milagre, o que eu falei lá no início, né? Nós precisamos nos dar conta de que nós já somos, ou melhor, nós já temos sido o todo, ou melhor, o todos os lugares e o todos os tempos, né? Nós já fomos tudo, na dança da separação. E, portanto, nós podemos agora escolher sermos o Cristo. Então, vamos escolher ser o Cristo hoje, né? Vou marcar isso aqui para eu comentar com vocês daqui a pouco. Vamos escolher ser o Cristo. O perdão permite a cada um ser ou imaginar o que quer que ele deseje, com a tomada de consciência de que cada um permanece parte da mente de Deus indivisível, da mente compartilhada de Deus indivisível. Ninguém é acusado porque a parte que ele decidiu desempenhar, né, também vai trazer uma consciência para ele nesse jogo de informação, nesse jogo informativo do quem eu sou, o que eu sou, que é esse jogo, né, do 3D, da 3D, do tempo e do espaço, né? Eu acho que essa frase aqui que eu li não ficou muito boa, tá? Ele tá querendo dizer que esse jogo ele não pode te causar dano, tá? Você pode escolher ser o que você quiser. Você pode escolher ser o bandido e mesmo escolhendo sendo bandido, isso não vai te causar dano, porque você permanece sendo assim como Deus te criou, tá? É que aqui tá um pouco difícil aqui pra eu pegar a tradução literal. Os nossos julgamentos egóicos bloqueiam a memória de Deus, impedem que a memória de Deus chegue à nossa consciência atual, né? Esses julgamentos bloqueiam e obscurecem a nossa verdadeira identidade da consciência da nossa mente. O perdão restaura a memória da verdade de que apenas nós, né? Somente nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos chamar a nossa consciência. O que nós somos não pode ser afetado pelas percepções e julgamentos dos nossos egos. Com a visão do Cristo,
O milagre transforma as percepções cheias de medo dos nossos egos em percepções corretas. Perdoe a si mesmo por não saber que eram os seus julgamentos que criavam o inferno e você perceberá que você percebe como a sua realidade provisional. Você era apenas a vítima das imaginações da sua mente. Quando você perdoa, você empodera a si mesmo, você dá poder a si mesmo e você pode então parar de discutir, de defender as limitações do seu pequeno eu, do seu pequeno self. Você permite que a memória de Deus redesperte você para a verdade e então você pode reclamar, chamar novamente o seu direito divino de nascimento para si mesmo e para o seu mundo. Muito bem. Então eu vou comentar duas coisas aqui, Os milagres espelham o eterno amor de Deus. Oferecê-los é lembrar-se dele e, através da sua memória, salvar o mundo, Então eu vou oferecer milagres porque eu pedi pelos milagres. Então eu peço pelo milagre para o Divino Espírito Santo. Meu Divino Espírito Santo, por favor, nessa situação que estou enfrentando com essa pessoa, preciso de um milagre. Rogo-vos por ele. Me dê o milagre. Me dê a percepção correta. Veja através de mim. Ouça através de mim. Fale através de mim. Seja eu através de mim. Nessa relação, nessa situação, nesse problema. Eu peço pelo milagre. Porque se eu não pedir, não vem. Aqui eu entro com o meu livre-arbítrio de ser quem eu sou, de sofrer o que eu quiser sofrer ou de ser feliz o que eu quiser ser feliz, tá bom? Aí ele diz assim, o que nós perdoamos se torna parte de nós. Então, o que nós perdoamos, nós integramos, E o problema da humanidade atual é uma total desfragmentação. Nós estamos completamente desintegrados. Porque nós somos parte uns dos outros, porque nós somos parte desse todo único, Então tem uma mestra espiritual que eu adoro, que ela dá um exemplo dizendo que é como se a gente fosse um polvo. Então, tem a cabeça do polvo e tem os braços do polvo. Nós somos os braços do polvo e a gente fica brigando um braço com o outro, mas é tudo polvo, Eu adorei essa analogia dela. Mas enfim. Então eu preciso integrar o outro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, Então, eu estou dentro de mim separada da minha mãe. Quando eu perdoo a minha mãe, quando eu aceito que a minha mãe pôde me dar o que foi possível dentro da mente programada dela, no sistema de pensamento do ego, e que ela também sofria do mesmo mal que eu sofro hoje, Eu integro a minha mãe. Eu pego aquele fragmento que eu deixei separado, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, a minha mãe era uma grossa, a minha mãe não gostava de mim, a minha mãe me rejeitou, a minha mãe era uma FDP. Então eu vou integrar a minha mãe. Eu faço o meu processo de perdão e eu integro a minha mãe. Quando eu faço essa integração, gente, acontece uma coisa muito bonita. Que inclusive a psicologia junguiana ela fala muito disso, Acontece uma coisa muito bonita. Eu acesso a força do que é o arquétipo da Mãe Divina. Eu acesso a energia dessa grande Mãe Universal, amorosa, cuidadora, protetora, nutridora. O que me impede de acessar essa força universal que está no inconsciente coletivo são os meus julgamentos e a minha falta de perdão. Então eu trago isso para mim. E eu aprendo o quê? Eu aprendo a ser a mãe de mim mesma. E eu aprendo, eventualmente, se eu tiver filhos, não é meu caso, só tenho filhos gatos, a ser uma mãe melhor. Entendem? Então eu vou chamar o aspecto que eu deixei do lado de fora, por causa da minha falta de perdão, por causa dos meus julgamentos. Eu vou chamar de volta. E aquilo me faltava. Aquilo era uma parte minha que eu reneguei, que eu rejeitei, que eu deixei de lado. E isso volta para mim como? Isso volta para mim como uma força estupenda, Usando esse exemplo que eu dei para vocês da relação com a mãe, Muito bem. E aí ele diz assim,
nós podemos ser tudo, já somos tudo e todos na dança da separação. E, portanto, nós podemos agora escolhermos ser o Cristo, né? Então, como é que a gente vai escolher ser o Cristo? Exatamente desse jeito, né? A gente vai pedir pelo milagre e dar o milagre. Então, como é eu dar o milagre no exemplo da minha mãe? É eu entender que a minha mãe estava tão confusa, estava tão enlouquecida, estava tão fragmentada, estava tão desconectada dela mesma quanto eu estou agora. E de repente, essa minha mãe, ela me aparece na vida como a minha chefe, né? Para me rejeitar, para me rechaçar, para dizer que não gosta de mim, para dizer que eu sou incompetente, para me criticar, para me fazer sentir desse tamaninho, porque era assim que a minha mãe me tratava quando eu era pequenininha, né? E aí, como é que eu saio disso? Eu vou lá e boto uma bomba relógio embaixo da mesa da minha chefe e saio do edifício? Não, eu perdoo. Eu perdoo porque aquela minha chefe é um aspecto da minha consciência que eu preciso integrar. E quando eu faço isso, eu recebo toda a luz que me foi negada, porque a minha mente via os aspectos negativos. Provavelmente a minha relação com a minha mãe verdadeira vai melhorar muito. E se não melhorar, talvez eu escolha um convívio mais reduzido e um convívio cordial, um convívio com educação, um convívio com amorosidade na medida em que aquilo for possível para mim, né? E escolho acima de tudo, nesse exemplo da mãe, a gratidão, né? Porque se cheguei aqui, foi graças a essa mãe maravilhosa que Deus me deu, que eu acho que eu escolhi antes de encarnar. Tá bom, meus amores? Esse era o recado de hoje. Me estendi muito, mas impossível, né? Ah, só para fechar. Quando eu faço isso, eu recebo o milagre e dou o milagre. Porque eu dou o milagre para aquela pessoa, né? E aí, se ela vai se abrir para receber ou não, aí já a história já é dela, não me pertence mais. Mas a minha cura mental, ela tá acontecendo. Talvez essa situação se repita algumas vezes, porque a gente evolui numa espiral, né? Então talvez essa situação se repita, mas vai se repetir de formas mais suaves e mais suaves e mais suaves até que desapareça. Tá bom, meus amores? Hoje eu peço a vocês, deem os milagres e salvem o mundo. Um beijo imenso. Se Deus quiser, nos vemos amanhã. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.